No terceiro trimestre de 2021, vamos falar acerca dos planos de Deus para a nação de Israel através do período monárquico da nação. Nessa primeira aula, vamos falar acerca do rei Salomão, aquilo que ele pediu a Deus, o desenvolvimento do seu reinado e, claro, o fim dele. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nessa semana, vamos dar início ao terceiro trimestre de 2021. Por isso, vamos começar com a lição de número 1, que tem por título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. O autor original dessa aula vai se basear em dois capítulos diferentes de 1 Reis. A primeira leitura seria feita em 1 Reis, no capítulo 4, do versículo 29 ao versículo de número 34. A segunda leitura seria feita em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, logo em seguida, do versículo 11 ao versículo de número 14. Aqui nas nossas aulas online, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. Nesse caso, a leitura de hoje será feita em 1 Reis, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 13. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 13. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Então, vamos lá. A gente vai começar essa aula hoje com um pouquinho mais de introdução, né? Porque, como sempre, ela é uma aula introdutória do que vai vir nesse terceiro trimestre. Então, tenho alguns avisos aí para te dar. O primeiro, como sempre, que já virou costume aqui, é que se você está me assistindo com a revista aberta, que, aliás, é o correto, você vai reparar que eu vou mudar algumas coisas aí, como o nome dos tópicos e como algumas informações que eu vou transitar entre eles, tá? Isso não significa que eu não esteja seguindo a revista, muito pelo contrário. Tudo que eu estou falando aqui vai estar na revista, vai ser abordado por ela, mas eu vou fazer um caminho um pouquinho diferente do proposto pelo autor. Não vai mudar muita coisa porque são fatos históricos e alguns fatos aqui não são plausíveis para discussão, são fatos. Mas pode ter alguma informação ou outra que não tenha na revista e que seja interessante que você saiba, né? Ou que você soubesse, tá? Por isso, se alguma coisa tiver aí diferente do que vai ser abordado, fique tranquilo. É só você prestar atenção nas referências que sempre aparecem aqui embaixo para você saber exatamente de onde eu estou tirando e de onde essa informação aí foi retirada. Tá certo? Então fique sempre atento aqui às referências. Muito provavelmente eu não vá fugir muito de 1 Reis. Então, se você puder, você fica aí já com a sua Bíblia aberta em 1 Reis, porque é o livro aí que nós vamos trabalhar durante essa primeira lição que vai ser trabalhada. Tá bom? Segunda coisa é que se você já folheou a revista ou você já teve essa aula, né, na sua escola bíblica dominical e você só está utilizando essa aqui para reforçar, eu devo dizer a você que se você reparou com muita atenção e com muito cuidado, você observou que não foram encontrados aí nem Saul nem Davi. Aí você vai me perguntar, Manuela, por que o autor, já que está falando sobre o período dinástico, sobre o período monárquico de Israel, por que ele não incluiu nem Saul nem Davi, que também foram reis de Israel?
Isso não foi incluso porque a proposta do autor é falar sobre o período monárquico dinástico de Israel, né? E quando a gente fala de dinastia, a gente está falando de família, a gente está falando de hereditariedade, né? O filho do um que assumiu, depois vem o filho do outro que assume, depois vem o filho do outro que assumiu e assim por diante. A proposta do autor é falar sobre esse período de dinastia, né? Sobre esse período aí monárquico em que tudo ficou estabelecido, tá? E isso não vai incluir nem Saul nem Davi. Por quê? Saul e Davi tiveram um chamado para o governo diferenciado, singular. Tanto Saul quanto Davi foram chamados por Deus, eles não herdaram o trono, eles foram convocados, chamados por Deus para assumirem essa posição de governo. Então, por isso, esses dois reis não foram incluídos nesse estudo, né? Na proposta de estudo dessa revista, tá? Isso não significa que eles foram abolidos, não, muito pelo contrário. Eles são reis de Israel, foram reis de Israel, foram importantes para Israel, mas por causa do seu chamado singular, né, da sua chegada ao trono de forma singular, eles precisam ser estudados de forma exclusiva. Então é natural que quando a gente pegue lá uma revista sobre Saul, a gente fale só sobre Saul, só sobre a temática de Saul. Ou quando a gente pega uma revista ou um tema só sobre Davi, a gente estude só sobre Davi. Por quê? Por causa desse detalhe, dessa singularidade do governo de Saul e do governo de Davi. Eles não herdaram o trono, eles foram convocados e chamados para assumirem essa posição. Ao contrário de Salomão e dos outros reis que se seguiram, que na verdade herdaram o trono de seus pais. É por isso que Salomão vai ser o primeiro a ser contado a partir de agora até o último rei de Israel, tá bom? Por causa dessa questão dinástica, tá? O recorte temporal feito pelo autor foi esse recorte dinástico, ou seja, esse recorte de família no poder do povo de Israel, tá bom? É por isso, então, que nem Saul nem Davi foram incluídos nessa temática, foram incluídos nessa revista, por causa desse detalhe singular de que ambos não herdaram o trono, mas sim foram convocados ao governo pelo próprio Deus, tá bom? É por isso também que a gente vai ver algumas singularidades aí a respeito de Salomão, porque ele começa de um jeito e depois ele recebe outro, assim a gente vai analisando com propriedades, né, dentro daquilo que o fato explica pra gente, tá bom? Então, tá explicado aí. Se você está me assistindo com a revista, eu vou seguir um caminho diferente, vou ter meus próprios tópicos aqui. E a segunda coisa, já expliquei porque não aparece nem Saul e nem Davi aqui. Os dois são singulares, tiveram um chamado singular para o trono. Eles não herdaram o trono, tá bom? Então, explicado isso, vamos para a introdução, né? Vamos para a introdução da aula de hoje. Vamos lá, vamos começar a falar sobre Salomão. Dois capítulos de 1 Reis, né, o capítulo 4 e o capítulo 6, fornecem um resumo geral a respeito do reinado de Salomão e a fidelidade de Deus aos descendentes de Davi, né? Davi recebeu a promessa de que sua cadeira, né, que sua casa, que a sua família permaneceria governando Israel e, de fato, isso vai começar a ser cumprido com Salomão, tá bom? Cedo em seu reinado, Salomão demonstra amor a Deus em sacrifícios generosos. Então aqui a gente já mostra que Salomão já desde cedo já tinha um relacionamento com Deus ali sendo construído, sendo desenvolvido. Quando Salomão assume o seu cargo, né, assume o posto ali de rei após a morte de Davi, Deus vai lhe aparecer em Gibeon, né, em um sonho, e ali o rei vai ser questionado sobre aquilo que ele deseja, sobre aquilo que ele quer. E Salomão vai responder que ele deseja sabedoria, né? O rei pede a Deus sabedoria para governar sabiamente o povo de Israel. Deus, satisfeito, né, promete a Salomão não só a sabedoria, mas também a riqueza e a honra. Então,
quando Salomão é questionado sobre aquilo que ele deseja, dentre todas as coisas que ele poderia pedir, ele pede a Deus sabedoria para governar o povo. Isso alegra tanto e satisfaz tanto a Deus, que Deus promete a ele não só sabedoria, mas também riqueza e honra. Mas, Manuela, de fato, muito bonito, muito interessante essa postura de Salomão, mas o que é sabedoria? Como essa sabedoria foi desenvolvida na vida de Salomão e quais foram as consequências desse pedido atendido por Deus? É a partir desses questionamentos que a gente começa a aula, vai para o desenvolvimento e começa aí a trabalhar tópicos. Lembrando a você que muito possivelmente eu vou estar muito mais atraída pela história do que necessariamente aí nesse primeiro momento trabalhando o lado espiritual. Preste muita atenção nesse detalhe histórico da coisa para que você entenda aí qual é o fundamento espiritual para o que vai ser trabalhado lá no final da história de Salomão. Então vamos lá. Tópico número 1. O meu tópico número 1, né? O grande sábio. Salomão, então, agora vai se tornar sábio, mas de fato, o que é sabedoria? Para que a gente possa compreender a importância de Salomão, não só como monarca, mas também como servo de Deus, é necessário que a gente venha compreender primeiro o que é sabedoria. Sabedoria aqui que vai ser tratado, meus irmãos, não é a sabedoria humana, muito menos eu estou falando de inteligência ou conhecimento. Inteligência e conhecimento são duas coisas diferentes. Sabedoria é outra completamente diferente. Elas podem estar uma atrelada à outra, mas elas têm condições diferenciadas. A inteligência eu já nasço com ela. Algumas pessoas vão nascer com mais, outras vão nascer com menos, mas todos nós nascemos com inteligência para alguma coisa, para a realização de algo. Todos nós nascemos com inteligência. Alguns com mais, outros com menos, uns que exercitam mais, outros que exercitam menos, mas todos nós nascemos com essa capacidade lógica, com essa capacidade de raciocínio, tá certo? Isso é inteligência, tá bom? Outra coisa é conhecimento. Conhecimento é quando eu adquiro um conhecimento a respeito de alguma coisa, sobre o funcionamento de alguma coisa, sobre a realização de alguma coisa. Conhecimento é algo mais específico que eu desejo aprender. O conhecimento eu posso buscar através de livros, através de aulas, através de vídeos, através de qualquer tipo de coisa que me forneça uma determinada informação. Então, inteligência eu já nasço com ela, ou eu a exercito ou não, eu tenho mais ou não, tá? E conhecimento é algo que eu posso correr atrás, eu posso aprender sobre algo específico, eu posso ter informação sobre o funcionamento de alguma coisa ou como algo funciona ou se realiza, tá certo? Então, eu posso correr atrás de conhecimento. Agora, sabedoria não. Sabedoria está atrelado à prática, e não só à prática de vida, mas também está relacionado à observação de como as coisas funcionam dentro do meu ambiente. Sabedoria é algo que leva tempo e leva prática, tá? Só que a sabedoria que eu vou tratar aqui, ela não é essa sabedoria humana, ela não se limita ao conhecimento ou da prática de vida, ou como eu pratico as coisas. Não. A sabedoria que a gente vai estar falando aqui é da sabedoria bíblica, da sabedoria divina. Essa sabedoria que a gente só pode obter de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é a respeito dessa sabedoria. Não da sabedoria humana, mas da sabedoria divina, que é o que vai fazer total diferença na vida de Salomão. Tá? Então, o que é sabedoria? A sabedoria, biblicamente falando, ela é crescente e é o resultado de um aprendizado através das experiências da vida, enquanto se mantém uma obediente confiança no Senhor. Então, a sabedoria que a Bíblia está falando aqui é uma sabedoria baseada na confiança e na obediência a Deus.
tá? O temor ao Senhor é o princípio. Então a gente vai observar que nos tornarmos dependentes de Deus, nos tornarmos obedientes a Deus, já nos garante uma determinada sabedoria. Então a sabedoria divina, ela é pautada, ela é alicerçada na obediência a Deus e na confiança no Senhor, ou seja, obediência e fé são duas colunas indispensáveis para alguém que busca sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina, aquela que provém de Deus. Basicamente, de uma forma simples, sabedoria é a arte de ser bem-sucedido, de formar um plano correto para alcançar os resultados desejados. Então essa sabedoria aqui, basicamente, ela é uma forma, ela é uma maneira de fazer com que tudo aquilo que eu deseje, fazer tudo aquilo que eu planeje, né? Tudo aquilo que é necessário seja executado de forma correta, que seja bem sucedida, né? Que tudo que eu faça dê certo e dê bons frutos. Para que isso aconteça, eu preciso permanecer obediente a Deus e manter a minha confiança no Senhor. Outra coisa também que vai diferenciar, né, a sabedoria humana da sabedoria bíblica, da sabedoria aqui divina, é que a sede desses sentimentos, né, desses conhecimentos, dessa sabedoria, melhor dizendo, a sede dessa sabedoria, o lugar de onde provém essa sabedoria é diferente. A sabedoria humana, ou tudo aquilo que é humano, vai ter como sede, né, vai ter como origem o pensamento, o raciocínio, o cérebro, a lógica e a razão humana. Já a sabedoria divina, ela tem como sede não o cérebro, não o raciocínio, ela tem como sede o coração. Biblicamente falando, aquele que é o centro das nossas emoções, ou o órgão, né, que é o responsável pelo centro do governo da minha pessoa, né, o que governa, o que domina as minhas razões, é o coração. É por isso que Deus sonda o coração. Deus não sonda só a mente, Deus sonda o coração, porque é dentro do coração que ficam as minhas emoções, as minhas razões, os meus sentimentos, as minhas impulsividades e principalmente as minhas intenções. Então a sede da sabedoria humana é o meu cérebro, é o meu raciocínio, é a minha lógica. Quando a gente joga para a sabedoria que provém de Deus, a sabedoria divina, ele observa primeiro, ele tem como sede primeiro o meu coração. Biblicamente falando, é o coração que é o centro, é o governo do homem e que mantém ali o centro da sua decisão moral e o centro da sua decisão também intelectual. Então, só aqui a gente entende que sabedoria, ela é prática, mas ela é prática do quê? Prática daquilo que foi desenvolvido, que foi aprendido pelo meu coração. Então, biblicamente falando, o que rege o homem é o coração. Não é a mente, não é o cérebro, não é a lógica, mas é o coração. Tá certo? Então, aqui a gente já observa que quando Deus pergunta a Salomão o que ele deseja nesse primeiro momento de governo, quando ele está lá em Gibeão, dormindo, descansando, e tem esse sonho, ele tem esse momento com Deus, quando Deus pergunta a ele o que ele quer, Deus já sabia que Salomão desejaria ter sabedoria, porque fica muito claro na escolha de Salomão que Salomão já tinha o conhecimento, já tinha noção do peso da sua tarefa e que ele não estava governando somente mais um povo, mas que ele estava governando o povo de Deus. A intenção do coração de Salomão era boa, a intenção do coração de Salomão era pura, era tornar o povo de Deus um povo bem estruturado para a honra e glória do próprio Deus, tá certo? Mas então, quem era Salomão?
né? De fato, eu já entendi que ele pediu a Deus sabedoria, eu já entendi que sabedoria bíblica é diferente da sabedoria humana, que o centro dessa sabedoria é o coração, é a intenção do coração, mas quem era Salomão? Salomão foi o terceiro rei de Israel, tá? Ele vai governar entre 971 até 931 a.C. Ele é filho de Davi com Betseba, tá? E ele não vai aparecer na narrativa bíblica até os últimos dias de Davi. E ele nasceu ali em Jerusalém. Então, Salomão é o terceiro rei de Israel, contando com Saul e Davi, tá certo? Ele nasce em Jerusalém e ele é o filho de Betseba e Davi, tá? O filho de Davi, né, Salomão, foi o primeiro governante dinástico de Israel, ou seja, aquele que herdou o trono logo após do seu pai. Ele que dá início ali à hereditariedade, à dinastia do povo de Israel, tá? E Saul e Davi, tá, à semelhança dos juízes, foram escolhidos por Deus e ganharam um certo poder. Manuela, por que você está falando que Salomão é o primeiro da dinastia? Porque ele é o primeiro que recebe o trono de forma hereditária. Se você voltar lá em 1 Reis, no capítulo 3, se eu não me engano, você vai observar que existe ali uma disputa pelo trono. O começo do governo de Salomão não foi um governo muito fácil, porque não tinha só ele, existiam outros irmãos. E um desses irmãos vai começar a declarar que ele é o rei, vai reunir pessoas ao redor dele, ele vai fazer uma festa, ele vai fazer um banquete, e ele então vai começar a dizer que ele é o próximo rei ali, após a morte de Davi. O profeta Natã, então, vendo que Abadia, se eu não me engano, estava realizando, ele vai conversar com Betseba, porque Davi já tinha deixado claro que Salomão seria o herdeiro do trono, tá? Ele já havia deixado claro isso para Betseba e para Natã, mas ainda não tinha deixado isso claro para o povo. Esse é um detalhe importante que torna diferente a dinâmica de governo de Saul e Davi para com Salomão, tá bom? Então eu recomendo que você volte no texto. Ali Betseba então recebe Natã e Natã fala, olha só, um dos filhos do rei já está se preparando, já está dizendo ali que vai ser rei. Ó, Saul disse para você que Salomão seria o rei e Davi já está indo embora. Se eu fosse você, eu ia ao encontro do rei, lembraria o rei da promessa dele, lembraria e contaria, não lembraria, né, mas contaria ao rei que já tem alguém ali dizendo que seria o rei. Eu acho melhor você ir lá, Betseba, e falar com Davi a respeito disso, para que Davi tome consciência e saiba, porque logo depois eu entro no salão, eu entro ali de encontro a Davi e digo a ele as mesmas coisas para que ele saiba que aquilo que você diz é de fato verdade e é o que realmente está acontecendo, para que a gente evite problemas aí, porque está na hora de Davi dizer quem é que vai assumir. E é isso que Betseba faz. Betseba então entra ali no quarto de Davi, entra ali ao encontro de Davi e fala que, olha só, Davi, você disse à sua serva que Salomão seria o meu filho, seria o rei de Israel logo após o seu falecimento. Só que Abadia está ali fazendo reunião e está ali com o povo ali e está dizendo que ele é o rei. E lembra que você me prometeu que Salomão seria o rei. Logo em seguida, Natã, o profeta, entra e fala, Davi, eu acho melhor você anunciar que Salomão porque o teu filho está lá fazendo uma reunião dizendo que ele é o próximo rei de Israel e o povo está gritando o nome dele e você ainda não se pronunciou. Davi, então, ouvindo Natã e ouvindo Betseba, né, que Natã acaba confirmando ali o que realmente estava acontecendo, Davi, então, se levanta e faz um anúncio. Olha só, então vamos fazer o seguinte, lembre-se que eu estou parafraseando aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, pega a minha mula, pega Salomão, coloca Salomão em cima da minha mula, do lado direito vá um representante do rei, do outro lado vai o sacerdote, do outro lado vá Natã, e vocês vão ali descendo em Jerusalém e dizendo ali que Salomão é o meu substituto, e após isso vocês tragam ele de volta e o assentem no trono.
É exatamente isso que acontece. Natã e os sacerdotes e os outros representantes de Estado descem pelas ruas de Jerusalém com Salomão em cima da mula do próprio rei Davi, deixando claro ali que o substituto de Davi seria Salomão. Salomão retorna para o palácio e já se assenta no trono, deixando ali bem declarado que Salomão é o herdeiro do rei. Rapidamente, essa notícia correndo aí por Israel, né, chega ao irmão. O irmão, então, rapidamente volta-se para o templo, né, segura nas pontas do altar. Quando Salomão vê que ele está segurando, ele fala assim: por favor, prometa que você não vai matar o teu servo. Salomão diz então que não vai matar nem ele nem a família e manda ele embora. E Salomão então começa o seu governo. Ah, Manuela, mas isso aí de forma resumida mostra o quê? Mostra que Salomão teve um governo ali, um princípio de governo já com alguns conflitos. Conflitos esses que não vão prosseguir ao longo do seu reinado, mas a gente já observa aqui algumas dificuldades, tá certo? Então, Saul, Davi e os juízes foram escolhidos, né, por Deus para assumirem essa função. E quando eles assumiram essa função, eles ganharam algo imediato de Deus, que é o carisma, né? Que é aquela habilidade de tratar com o povo, de governar um povo, de saber lidar com as dificuldades do povo. Então, os juízes receberam de Deus carisma, Saul, Davi receberam logo de Deus carisma. Saul, não. Salomão, no caso aí, não. Salomão também vai receber de Deus esse carisma, mas ele vai vir ao longo do tempo, tá certo? Saul, Davi e os juízes receberam logo de cara, tá? Então, Saul e Davi foram governantes que a gente chama aí de governantes carismáticos, tá? Mas, embora Salomão tenha assumido o ofício sem esse carisma, ou seja, Salomão não recebe de cara logo, né, essa característica carismática que Deus dá aos governantes de Israel até esse momento, ele recebe depois, mas antes disso, ele recebe de Deus a possibilidade de escolher aquilo que ele desejava, e ali ele vai optar pela sabedoria, percebendo a grandeza da sua tarefa. Então, Salomão vai preferir a condução de um coração compreensivo, tá? Em comparação a outras coisas, como riquezas, que ele poderia ganhar, tá? O dom de Salomão vai ser demonstrado em alguns momentos, né? O dom de sabedoria vai ser manifestado em alguns momentos. Vai ser demonstrado em um episódio que é dito, relatado até hoje, que é o resultado das reclamantes da criança, né? Duas prostitutas, né, vão ter filhos e uma vai deixar que seu filho morra e a outra vai ter o seu filho vivo, e uma delas vai pegar a criança morta e vai trocar com a outra, né, sem a outra saber, obviamente, e a outra vai começar a dizer: não, esse não é meu filho, o meu filho é o que está vivo. E a outra vai dizer: não, esse filho é meu, você matou o seu filho e vai dizer que agora o filho é seu. Não, não é isso. E essa reclamação, né, esse conflito vai ser levado à sala do trono, né? Vai ser levado ali a Salomão. Isso era muito comum. Os reis tiravam um dia para que as pelejas do povo fossem trazidas direto ao seu conhecimento. Isso era algo natural, era algo que acontecia pelo menos uma vez no ano, uma vez no mês. Esse tipo de coisa acontecia. E um desses julgamentos vai ser feito ali por Saul nessa peleja do bebê. Dentro dessa peleja, né, dentro dessa disputa, Salomão então vai pegar o bebê e vai dizer: ó, já que uma tá dizendo que é a mãe, a outra tá dizendo que é a mãe, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o bebê, vamos partir o bebê no meio e cada uma fica com uma parte do bebê. Rapidamente a verdadeira mãe se manifesta e acaba dizendo que prefere que o filho dela seja criado por outra do que ter o seu filho ali mutilado. Assim, Salomão descobre de fato quem é a mãe verdadeira e devolve a criança para a verdadeira mãe.
Esse episódio foi um episódio de tremenda manifestação da sabedoria que Deus havia dado a Salomão. Porque naquele tempo não tinha DNA, não tinha exame de sangue, como é que ele iria saber quem era a mãe verdadeira? E ali naquele ato, naquele momento, tendo que resolver aquilo ali, naquele exato instante, Salomão então é inspirado ali pela sabedoria divina e acaba entendendo, né, reconhecendo quem é a verdadeira mãe. Esse episódio é o episódio que mais demonstra a sabedoria divina que Salomão adquiriu quando ele pediu, né? A sabedoria especial que Salomão adquiriu quando fez aquele pedido a Deus. Resolver esse tipo de problema apenas com a sabedoria humana era complicado, era difícil, era impossível, melhor dizendo. E somente com a inspiração da sabedoria divina ele poderia resolver esse problema da criança. E aqui, nesse episódio, que é repetido até hoje, retratado em filmes, já apareceu até em seriados de comédia, você repara que esse momento é um momento que demonstra a tremenda sabedoria de Salomão. Ele não era só o filho de Davi, mas ele tinha ali uma tremenda sabedoria, tá? Esse é o primeiro episódio. O segundo episódio, que também demonstra uma sabedoria, uma prática de governo muito prática e atuante de Salomão, é na reorganização do governo que vai preparar ali distritos administrativos, tá? Que vão ignorar os limites das tribos. Ou seja, Salomão está preparando a nação de Israel para não ser mais uma nação dividida tribalmente, mas tornando a nação de Israel, de fato, agora uma nação. Não uma divisão ou uma reunião de tribos, mas, de fato, uma nação única e homogênea, né? Quando ele ignora os limites tribais, que já eram antigos desde a época de Moisés, ele está dizendo que todos são uma única coisa, são uma única unidade. Esse período do reino de Israel é o período de Israel unida, tá certo? Porque por causa aí dessa reorganização que Salomão vai fazer, atingindo os antigos limites das tribos. Então, ele vai ser sábio ao reorganizar as tribos, transformando numa coisa só, transformando em algo homogêneo, né? Transformando de fato a nação em nação, e ele vai ser extremamente sábio em saber julgar ali os desafios comuns que o seu povo tinha e vai ter ao longo ali do seu processo. Então, esses são dois pontos marcantes em que há a atuação da sabedoria. Primeiro, nessa causa da criança, e segundo, nessa reorganização. Ah, Manuela, por que dessa reorganização? Justamente por causa disso, para transformar Israel numa coisa única, numa coisa homogênea e não em separações tribais, que essa não era a intenção e que não fazia jus àquilo que não só Deus pretendia, mas aquilo também que, organicamente falando, era necessário, tá bom? Então, esses são dois momentos em que Salomão vai demonstrar extrema sabedoria, tá? É nesses momentos em que você tem o ponto alto ali da manifestação da sabedoria de Deus, tá bom? Esses são alguns dos exemplos, né, da sabedoria real, da sabedoria prática de Salomão. Por isso, sabedoria está sempre ligado ali à prática, tá? Deus prometeu a Salomão não só a sabedoria, mas prometeu a ele algumas coisas. Ele ganhou algumas coisas a mais. A primeira coisa que ele vai receber, além da sabedoria, é a honra, né? Salomão vai ser um rei muito honrado. Até hoje, ele vai ser um rei muito honrado, é o rei mais sábio, né, que nós temos. O dom da honra é visto em uma reputação mundial, né, por causa da sua realização intelectual. Salomão, por causa do período de paz, ele vai ter tempo de ter um grande momento de produção literária, de grande produção intelectual, né? Por causa da paz, você vai ter tempo para se dedicar em outras coisas, coisas que Davi não teve tempo, né? Então, Salomão, por causa da sua sabedoria, ele vai produzir muito, ele vai escrever muito,
Ele vai ser um homem extremamente reconhecido. Ele chega a ultrapassar os seus contemporâneos, os contemporâneos ali do Egito, contemporâneos da Arábia, os contemporâneos de Canaã e de Edom, no que tange a sabedoria. Ele vai conseguir barrar essas pessoas. Por quê? Senhores, era muito comum que os reis fossem cultos e que as pessoas seguissem aquelas orientações que os reis passavam, né? Aquele tipo de informação que os reis passavam. E esses reis, quando eles estavam em grandes batalhas, em grandes disputas, né, seja comerciais, econômicas, por território, eles não tinham tempo de passar conhecimento, não tinham tempo ali de atualizar alguns conhecimentos. Salomão, então, ele, por causa da paz que vai ser estabelecida durante seu governo, ele vai produzir muita coisa. Ele produz mais do que o Egito, do que a Arábia, do que Canaã, do que potências, né, de Estado que tinham na sua época, colocando Israel ali no centro das atenções por causa dessa sua produção, ao ponto desses mesmos reis irem ao encontro de Salomão para procurar soluções para determinadas situações que eles não conseguiam encontrar. Isso, um rei ser visitado para outros reis para ajudar em decisões de outros estados, era um nível elevado de honra muito grande. Salomão era conhecido internacionalmente. Ele era um rei assim que todo mundo admitia as suas qualidades, a sua sabedoria, e todo mundo recorria a ele, tá? Em nenhum outro período da história, né, ou em nenhum outro período da monarquia, a gente vai ter essa qualidade de um monarca, tá? Nesse período da história de Israel, né, você teve ali uma combinação perfeita de sabedoria, né, de um rei sábio, né, de um rei, além de sábio, de ter vários contatos internacionais, porque de fato Salomão tinha, ter uma quantidade de riquezas incontáveis, tá? E um período de paz muito prolongado, né? O período de governo de Salomão foi um período de isenção de guerras. Você não tinha guerras nesse período, né? De 900 e alguma coisa até o final do governo de Salomão, você não tem anúncios nem prenúncios de guerra. É um tempo de paz muito grande que Salomão dedicou, né, além de governar o povo, ele dedicou-se em escrever. Ele produziu milhares de provérbios, ele produziu milhares de cânticos, ele produziu muito material intelectual para conhecimento. Alguns vão dizer que Salomão era um grande conhecedor de botânica, né? Mas se você for estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que o conhecimento de Salomão, quando ele descreve nos seus textos, é um conhecimento de alguém que adquiriu esse conhecimento de forma empírica, observando as coisas ao seu redor, né? Ele adquiriu conhecimento através da observação, da prática da vida. Por isso é que ele é um homem sábio. Além da honra que ele ganha por causa das suas produções e dos seus contatos internacionais, porque Salomão era um diplomata inacreditável, além também desse período de paz, Salomão vai ser um rei opulento, ou seja, ele vai trazer Israel numa opulência, né? Numa grandiosidade, numa altura muito grande. E essa opulência, né, essa riqueza, essa grandiosidade vai ser demonstrada nas quantidades das suas provisões diárias. Uma provisão diária de Salomão, né, de Israel nesse período, poderia prover todo o exército por alguns anos. Foi um período de muita abundância no povo de Israel. Um exército de Salomão era de quase 14 mil homens. Ter uma provisão para 14 mil homens,
por algum período, por alguns anos, era muita coisa. Israel produzia em grande quantidade, era provisões diárias, tá? Sem falar que Salomão vai expandir o exército num padrão de alta qualidade. O exército israelita, né, o exército israelense no período ali, até hoje é, né, um exército extremamente eficiente. Já no período de Salomão já era um exército padrão. Hoje a eficiência do exército de Israel nada mais é do que um espelho da eficiência do exército de Salomão sem recursos da modernidade, sem os recursos que se tem hoje. O exército de Israel sempre foi um exército de padrão, e esse padrão vai ser atingido no período do governo de Salomão, tá? Chegam a dizer que nenhum herói da antiguidade, tá? Nenhum herói da antiguidade, com exceção a Alexandre o Grande, é tão aclamado e celebrado na literatura popular. Ou seja, só um homem dentro das declarações, dos poemas heróicos da época, né? Porque na antiguidade os poemas, os poetas declaravam ali os feitos dos grandes homens. Só tem um homem, possivelmente ainda surge uma dúvida, que chegou ao nível de Salomão, que foi Alexandre o Grande, que de fato também foi um extremo conquistador, tá? Para vocês verem, nem Alexandre o Grande, no maior momento das suas conquistas, chegou aos pés das canções e dos poemas que foram declamados a Salomão. Salomão era muito conhecido, Salomão era muito rico, Salomão era um dos governantes mais exaltados da sua época, e não exaltados dentro do seu ciclo monárquico, como exaltado na literatura popular. Isso significa que o povo via no seu líder verdadeiramente um líder, um herói, alguém que conseguiu algo que parecia impossível, que era o fato de Israel manter a paz por um período de tempo tão longo, tá? Então Salomão foi um sábio tremendo por causa de Deus, e como consequência disso ele teve um reino opulento e teve um reino ali cheio de honra, tá? Se você for estudar na literatura antiga, né, se a gente tivesse pleno acesso a tudo isso, você ia encontrar vários feitos intelectuais de Salomão em grande quantidade, porque houve muita produção literária, não só de Salomão, mas a respeito de Salomão dentro desse período de tão conhecido, de tão importante que se tornou esse governante, né? A consequência de um bom pedido a Deus, tá? Ah, Manuela, mas Salomão foi conhecido só pelo seu exército? Salomão foi conhecido só pela sua capacidade de manter a paz? Salomão foi conhecido só por ser um herói? Não. Salomão, como governante de uma forma geral, ele foi um governador de ferro, ou seja, ele era um governante extremamente disciplinado. Ele era obediente à lei, ele era obediente ao Senhor. Ele foi um governante de mãos de ferro, ele tinha controle sobre o seu povo. Salomão foi um comerciante ativo. Gente, Davi já tinha estabelecido relações comerciais com Tiro, mas Salomão ampliou ainda mais essas relações comerciais internacionais, não só com Tiro, mas com outras regiões também. Salomão comprou e vendeu muito, demais. As negociações comerciais de Salomão foram negociações comerciais em que todo mundo saía verdadeiramente ganhando e desfrutando, além de Salomão ter sido um imperador muito pacífico.
uma coisa muito difícil dentro dessa construção histórica. A gente precisa entender que dentro do contexto, você ter um império muito grande, ou seja, de você ter territórios adjacentes ao povo de Israel, era muito conflitante porque eram outros povos, eram outras tribos com outros costumes. Para elas se adaptarem ao regime do povo de Israel, era muito doloroso, porque era uma perda de identidade cultural muito forte, era um choque cultural muito grande. E ele conseguir absorver esse povo de uma forma que não gerasse conflitos e, mesmo sem conflitos, manter a supremacia do povo israelense, era um feito muito grande. Então, sim, sem guerra e sem nada, Salomão conseguiu absorver aqueles outros territórios que o pai havia adquirido sem grandes problemas, sem grandes rupturas, de uma forma muito pacífica. Então Salomão, de fato, foi um rei muito grandioso. Foi um rei muito louvável dentro desse período. Ele era um comerciante, ele era um governante disciplinado, mão de ferro, ele era um imperador pacífico, ele era um homem sábio, ele era um diplomata maravilhoso, ele era um excelente conselheiro e administrava o seu povo de uma forma muito sábia e que gerava excelentes consequências para o povo de Israel. Além disso tudo, a gente tem o ápice da vida de Salomão, que é a construção do templo. Então, o meu tópico número 2 vai se chamar o Templo de Salomão. Se você voltar um pouquinho atrás na história, você vai saber que o sonho de Davi era construir uma casa para Deus, ao ponto dele ter escolhido o terreno, ter comprado, né, o terreno, dele ter começado a juntar todos os materiais para construção, mas infelizmente, porque ele tinha as mãos sujas de sangue, ele não pôde construir o templo, passando essa função para o seu filho, né, para o seu sucessor, Salomão. Salomão, como eu disse para vocês quando a gente estava falando de comércio, ele reafirma, né, fortalece as relações ali com Tiro, que era uma cidade comercial muito importante, e faz contratos para materiais com os quais construiria o templo de Davi, né? O templo que Davi, na verdade, tinha sonhado em erguer. Então, Davi já tinha começado os preparativos para o templo e Salomão vai ser responsável aí por dar continuidade a esses preparativos, tá? Salomão, então, além de comprar o restante dos materiais diretamente ali de Tiro, diretamente ali do fornecedor, né? Salomão vai convocar milhares de trabalhadores israelitas, tá? E no 4º ano do seu reinado, ele começa a construção do templo. Os trabalhadores israelitas, né, falando um pouquinho sobre os trabalhadores que construíram o templo, você tinha ali um sistema de corveia, né? O que é um sistema de corveia? É um sistema em que as pessoas da própria população tiram um período para se dedicar à construção ou à manutenção de alguma coisa que era necessária dentro da sua sociedade. Além, né, desse sistema de corveia dos trabalhadores de Israel, você teve também a atuação de escravos. Tiveram escravos que também foram comprados, né, que foram ali adquiridos para essa construção, que foram convocados para essa construção. Mais ou menos a construção do templo, né, vai acontecer no ano de 968 a.C., tá? Que começa ali a construção do templo. Biblicamente falando, a construção do templo vai começar ali no capítulo 6 de 1 Reis, tá bom? A construção do templo, ela vai demorar cerca de 7 anos para construir. E a estrutura vai ser ricamente adornada. A cobertura do templo vai ser toda feita em ouro e vai ser mobiliada também com utensílios de ouro. O projeto, né, vai demorar aí 7 anos e ao final, né, a construção é
concluída. Então a construção do templo, ela vai começar ali no 4º ano de governo de Salomão, tá? E vai ser concluída em 7 anos. Senhores, para aquele período histórico, 7 anos é um período muito curto para uma construção de um templo tão opulento, tá? O templo, ele era todo adornado, era muito ouro, era muita prata, era coisas de muito valor. Salomão, assim como o pai, né, seguindo o exemplo do pai Davi, vai utilizar o melhor material que se tinha naquela época, ao ponto dele contratar artífices, né, específicos para a construção do mobiliário do templo. Então, assim, Salomão vai dedicar o melhor a Deus, e não só Salomão, não só Davi, mas vai estimular também ali ao povo a dedicar o melhor na construção do templo. Até o palanque utilizado por Salomão na hora da inauguração do templo, né, na dedicação do templo, vai ser ricamente adornado, ao ponto de, ao mesmo tempo, Salomão construir um palácio real. Assim, ele estava construindo um templo que já era naturalmente muito rico e, ao mesmo tempo, vai construir um palácio muito rico, muito opulento, né? Muito rico, muito rico, tá? Para vocês verem a quantidade de dinheiro que Salomão e que Israel tinha dentro daquele período. Se você for estudar no capítulo 6, né, na dedicação do templo, você vai ver que Salomão fez uma das mais lindas orações já descritas na Bíblia no dia da dedicação do templo. A oração que Salomão fez naquele dia foi rapidamente respondida por Deus. Tamanha a dedicação colocada nas palavras de Salomão e na dedicação que todos tiveram na construção daquele lugar. Foi muito impressionante, foi um momento muito marcante. Eu sei que muitas pessoas acabam salientando os momentos de sabedoria de Salomão, mas o ápice do momento de Salomão foi na oração de dedicação do templo. E é também por causa dessa oração que ele vai se encontrar enrascado no final da sua vida. Vamos saber por quê? Então vamos lá, tópico número 3, a falha fatal. Ai, Manuela, que dramático, a falha fatal, mas faz todo sentido. Eu trouxe o último momento de Salomão no último tópico, logo depois do templo, ao contrário do que a revista traz, para que você entenda todo o percurso de Salomão até essa falha aqui. Ele comete uma única falha, e essa única falha é responsável pelo um final trágico, espiritualmente falando, de Salomão. Então vamos lá, tópico 3. Salomão então constrói o templo, e nisso que ele constrói o templo, ele continua ali governando o povo, depois ali da oração da dedicação. A oração da dedicação do templo, ela foi tão forte, que eu utilizei a resposta de Deus como texto destaque dessa aula. Que Deus responde que vai responder ao povo, que ele vai zelar pelo povo, que ele vai estar sempre com o povo de Israel. A resposta de Deus é uma resposta muito imediata nesse momento. E todos ali estão cheios da glória de Deus, todos estão experimentando da glória de Deus. Então, de fato, Salomão experimentou de tudo que Deus tinha para dar, de tudo de bom que Deus tinha para oferecer ao homem. Salomão foi alguém que experimentou de Deus. Mas ele vai cometer uma falha, e essa falha, de fato, vai ser uma falha fatal. E essa falha começa dentro da sua estratégia política de governo. Para Salomão, casar-se com mulheres estrangeiras era um expediente político, ou seja, era uma função política. Por quê?
não existe contrato, não existia contrato naquele tempo mais concreto, mais verídico, mais compensador de relações do que um casamento entre um homem e uma mulher. O casamento era utilizado e foi utilizado por muito tempo como um contrato de amizade perpétua, como um contrato de subsistência de uma das duas partes. O casamento ele sempre foi utilizado como uma forma, tá, de manter a união entre famílias, a união entre nações, a união entre pessoas. O casamento sempre foi utilizado dessa forma. O casamento por amor, o casamento romântico que a gente conhece hoje, ele só vai ter início lá pelo século XIX, muito recente. Então, no passado, casamento... Até acontecia um casamento por amor, mas casamentos políticos, casamentos que dependiam de relações internacionais, eram e foram sempre utilizados para manter essas relações. Então, para Salomão, casar-se com várias mulheres era só uma obrigação política. Muitas dessas mulheres não necessariamente vinham para morar com Salomão, apenas ficavam lá, eram casadas com ele e eles não tinham um contato, né? E Salomão se casou muito. Salomão vai ter aí um total de 1000 mulheres, entre mulheres de fato e concubinas. Ele vai ter muitas mulheres. Mas era enxergado isso apenas como um trato, como um expediente político. Na política, isso foi muito vantajoso para ele, porque ele manteve relações internacionais firmes, que garantiram também a paz entre o povo de Israel e as nações que estavam ao seu redor. Mas a nível espiritual isso não foi vantajoso e isso vai prejudicá-lo demais. Os historiadores vão recriminar Salomão não pelo pecado de sensualidade, né? O pecado de ter várias mulheres, mas todos eles vão ser unânimes em recriminar Salomão pelo pecado de desobediência contra o ideal monoteísta de Israel. Ou seja, Israel tinha já essa concepção do monoteísmo, da adoração de um único Deus. Então Israel, o tempo todo, desde a sua formação lá com os patriarcas, ele tinha essa coisa de ideal monoteísta. E o pecado de Salomão, para os historiadores, não vai ser voltado para a sensualidade, mas vai ser voltado para a quebra desse monoteísmo. Aí vocês vão me perguntar, Manuela, como Salomão quebrou esse monoteísmo? Quando ele permite que as suas esposas tenham e tragam as suas práticas religiosas para o meio, ou seja, tragam para Israel. Quando ele permite que isso aconteça, ele quebra um pacto monoteísta existente entre o povo de Deus e o próprio Deus. Lembra que eu comecei falando sobre a riqueza da oração da dedicação do templo de Israel? Na oração da dedicação do templo, Salomão reafirma esse pacto monoteísta de Israel para com o seu Deus. Quando ele abre mão desse pacto para satisfazer as suas mulheres, que não estavam sendo atendidas pela sua incapacidade, ele quebra, ele abre as portas para que o inimigo entre dentro da nação e comece sérios problemas espirituais dentro do povo de Deus. Se ele tivesse apenas permitido que as religiões das suas mulheres tivessem ali, que os seus sacerdotes viessem, que os seus ídolos viessem, mesmo sendo um grande problema, tudo bem. Mas ele consegue agravar mais o seu problema quando ele passa a servir os deuses das suas mulheres. Em 1 Reis, no capítulo 11, isso fica muito evidente. Deus deixa muito claro que Salomão, ele não apenas só deixou que as suas mulheres
colocassem os seus deuses dentro da nação, sendo um péssimo exemplo de marido e sacerdote, como ele passa a servir os deuses das suas mulheres. E é aí que ele quebra o pacto de ideal monoteísta entre Deus e o seu povo, tá? Os casamentos de Salomão trouxeram para o país as religiões estrangeiras e o rei comprometeu, por causa disso, as suas convicções. Convicções essas que foram expressas na ocasião da oração da dedicatória do templo. Então, ou seja, ele dedicou com as suas palavras o templo ao único Deus, fortalecendo um pacto monoteísta, mas a sua prática e o seu serviço se voltaram para outros deuses. Ele passou a se ocupar da cultura mista, da adoração mista de outros deuses com outros deuses para aplacar a ira das suas esposas pela falta de atenção que ele oferecia a elas. Então, para ele corrigir um erro, ele fez um outro erro. Ele cometeu um grande, enorme erro, quebrando assim a aliança de forma violenta entre Deus e Israel. O problema é que esse rompimento violento, né, da aliança entre Deus e Israel não podia deixar de ser punido, ou seja, haveria uma punição. Mas por causa de Davi, Salomão não foi punido nesse período, tá? Então, embora o julgamento de Salomão tivesse sido suspenso durante a sua vida por amor a Davi, as sementes da insatisfação do povo já haviam disseminado, ou seja, o povo já havia se contaminado, tá? E esses conflitos começaram a surgir, não em larga escala, mas de forma menor, de forma contida, por causa de Deus e da promessa que foi feita a Davi, tá? Então começaram a surgir, por causa da quebra de aliança com Salomão, coisas que vão começar a prejudicar o povo. Ele começou a dar pesada taxação de impostos. Ele começou a cobrar impostos muito altos. Por quê? Porque esses impostos eram distribuídos para as manutenções de outras localidades que não eram aquilo que tinha sido determinado para o povo de Israel, tá? E esse aumento de taxas começou a produzir frutos amargos, ou seja, o povo já estava amargo por causa da contaminação espiritual que havia. E por causa da manutenção desses outros lugares, por causa do aumento de impostos, por causa disso, de manter outros templos, manter outros tipos de coisa que não eram da cultura de Israel, começou a surgir mais desgostos ainda durante o seu reinado, e que só vai estourar durante o governo do seu filho Reoboão. Então vamos lá. Salomão começa muito bem. Ele dedica o templo e agora ele peca por causa das suas mulheres. Salomão não vai ser julgado e não vai sofrer a punição durante o seu reinado. Por causa de quem? Por causa de Deus, por amor a Davi. Por amor a Davi, Deus não vai punir Salomão. Todavia, as consequências dos erros de Salomão vão permanecer durante todo o período monárquico do povo de Israel. Você vai perceber, se você pegar todos os reis, que a vida, o episódio, o recorte monárquico parece um batimento cardíaco. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Por quê? Por causa das consequências do rompimento violento que Salomão provocou por permitir que os deuses estranhos das suas esposas
entrassem no meio do povo. E isso vai começar a ser sofrido, vai começar a ser perceptível no governo do seu sucessor, seu filho Reoboão. Então, em 1 Reis, lá no capítulo de número 11, a gente começa a ver o final de Salomão, que não é um final adequado, que é um final onde Deus fala que chamou ele, conversou com ele, mas ele o rejeitou em favor dos outros deuses. Então, quando chega ali com Reoboão, Reoboão vai ter que lidar com as consequências das atitudes e escolhas de seu pai, que antes era considerado um homem sábio. Então, vamos para a conclusão da aula de hoje. E é aqui que a gente tira as lições de toda essa história que eu contei para vocês. Então, vamos lá? Conclusão. Salomão pediu sabiamente e assim Deus o abençoou. Assim a gente observa, né, que as nossas prioridades, quando elas são corretas, nós podemos esperar de Deus tudo aquilo que a gente pede e ainda mais do que aquilo que a gente pediu. Salomão tinha prioridades corretas. Ele começou muito bem. Ele começou com um coração puro, não com um coração corrompido. Ele começou com boas intenções, porque foi observado primeiro a sede do seu coração. Foi observado a sede das suas emoções, que era o seu coração. E o coração dele era puro, o coração dele era íntegro. Então a gente aprende que Deus observa as nossas prioridades. Quais são as suas e as minhas prioridades? Nossas prioridades são para honrar e louvar a Deus? Porque se as nossas prioridades estiverem baseadas no louvor e na dedicação a Deus, Deus não só vai nos dar aquilo que pedimos, mas muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O rei de Israel procurou honrar primeiro a Deus com o seu melhor e nos mostrou que quando a gente tem uma dedicada preparação para fazer as coisas de Deus, quando nós nos dedicamos a nos preparar corretamente, nós nos comprometemos não só com a tarefa, mas para aquele que é a tarefa. Aqui Salomão me dá a minha segunda lição. Tudo que eu fizer para Deus tem que ser o melhor. Tudo que eu faço para Deus tem que ser com comprometimento. Salomão não deu o resto, Salomão não deu o que sobrou, Salomão deu o melhor, o primeiro, o mais refinado. Ele deu aquilo com dedicação e se preparou para essa dedicação. Ele se preparou para dedicar o templo, ele se preparou para construir o templo, ele se preparou. Quantos de nós nos preparamos para servir a Deus? Quantos de nós nos preparamos para dar o melhor para Deus? O melhor da nossa juventude, o melhor da nossa maturidade, o melhor daquilo que temos, o melhor daquilo que conquistamos. Salomão me ensina a não só dar o melhor, mas a me preparar para fazer o melhor. Salomão me ensina isso. Porém, o fim de Salomão foi um fim de afastamento de Deus, nos alertando da necessidade de sempre, eu disse, a necessidade de sempre permanecermos em comunhão com Deus. Quando Salomão abre mão da comunhão com Deus para se dedicar a outras coisas, a outros deuses, ele não terminou bem. Em resumo, não importa como você comece, não importa se você começou bem ou se você começou mal, o importante é como você vai terminar a sua jornada com Deus. Salomão começou muito bem, com as prioridades certas, com a intenção certa, com a dedicação, com o comprometimento certo, mas se corrompeu no fim do caminho e por causa disso perdeu a sua salvação. Todavia,
esse exemplo fica para nós como igreja, para observarmos se nós estamos nos mantendo em obediência. Salomão desobedeceu a Deus, por isso terminou mal. Salomão foi o homem mais sábio, o homem mais rico, o político mais venerado. Todavia, ele perdeu tudo isso. Ele perdeu a sua alma por deixar que as coisas do mundo entrassem dentro daquilo que era de Deus. 3 lições nós aprendemos aqui. Primeiro, quais são as nossas prioridades? Será que Deus pode sondar hoje o nosso coração e encontrar as nossas boas intenções, as nossas prioridades para honrá-lo e nos dedicarmos a Ele? Segunda lição, nós damos o melhor para Deus. Nós nos preparamos para fazer a tarefa de Deus de forma adequada. E terceiro, será que nós estamos fazendo a verdadeira manutenção da nossa comunhão com Ele? Porque sem a comunhão com Ele, nada do que nós realizarmos vai ter bons resultados. Não perca a sua comunhão com Deus. Lembre-se, não importa como você começou, o importante é como você vai terminar no final da história. Amém? Essa foi a nossa primeira aula do 3º trimestre. Eu sei que foi muito conteúdo, mas toda a primeira aula ela é cheia aí de informações. Se algo não ficou claro para você, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, o seu questionamento. Caso você seja membro da nossa igreja, você já sabe onde me encontrar. Eu estou todos os domingos, 9 horas da manhã, lá na nossa igreja sede, na rua Marco Polo 216, na Vila da Penha. Qualquer coisa é só você conferir o endereço que está aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos ter o maior prazer em te receber lá. Amém? E se você é da nossa igreja e já se sente apto aí a voltar para as suas atividades, eu quero dizer para você que nós estamos lá te esperando para que você retorne. Estamos seguindo ali todos os protocolos sanitários necessários, álcool gel, tudo para te receber da melhor forma, da forma mais adequada possível. Então, se você está se preparando para voltar para a Escola Bíblica Dominical, não esqueça sua Bíblia, sua revista e a sua máscara, tá certo? Eu vou ter lá o maior prazer em te receber juntamente com toda a equipe de Escola Bíblica Dominical. E aqui vai um recado especial para você que não teve discipulado. Caso você não tenha tido discipulado e você deseje ter discipulado, desde o domingo passado a gente começou com uma classe de discipulado. Então, caso você deseje aí ter essa parte tão importante da caminhada cristã, você não teve por algum motivo, caso você deseje participar, fazer um discipulado agora, por favor, me procure lá na igreja no domingo de manhã e à noite, para você me dar seu nome lá, que eu vou ter o maior prazer em te colocar nessa classe, que o professor está lá trabalhando e está sendo uma bênção. Então, se você deseja aí ter um discipulado ou começar um discipulado, é só me procurar que eu vou te orientar da forma correta quem você deve procurar. Amém? Fique conosco aí na nossa próxima aula. Eu te aguardo na aula de número 2 e que você tenha um excelente resto de semana e eu te aguardo no próximo domingo.